Olá pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem aí nas casas de vocês. Devido às circunstâncias, que não são circunstâncias normais, nós temos que ter aulas dessa forma. Então hoje é a primeira aula virtual de ensino religioso. Eu espero que vocês gostem do tema que eu escolhi. Ele corresponde ao plano de trabalho que nós temos para dar conta durante o primeiro bimestre. E o tema é o tema da criação de Deus. Deus, em algum momento difícil de ser determinado, resolveu criar, e essa decisão de Deus ela não é uma resposta a nada, ela não é um agradecimento a ninguém, ela é um grande mistério que os autores da Bíblia denominam de ato de amor, que é o mistério da criação. E Deus criou inúmeras coisas, dentre as quais estamos nós, os seres humanos. Nós temos, dentro do contexto da criação, algumas peculiaridades que as demais criaturas não têm, como, por exemplo, a peculiaridade de sermos seres conscientes. Nós somos, além de seres conscientes, seres que, pela inteligência, conseguem discernir as coisas, ou seja, somos seres que podemos escolher, temos vontades. E dentro daquilo que nós somos enquanto seres que pensam, e dentro daquilo que nós somos enquanto seres que têm vontade, tudo o que diz respeito à nossa história, às nossas relações com os demais, às nossas relações com as demais criaturas, vai fazendo maior ou menor sentido. O importante é que nós nunca venhamos a nos esquecer de que, sendo parte de uma criação que traz à vida inúmeras formas de existência, ainda que tenhamos essas peculiaridades completamente especiais, nós não devemos viver à margem das demais coisas criadas. Os autores da Bíblia chegam a nos chamar de corresponsáveis pela criação, ou seja, Deus é o Criador e conta com o ser humano para que essa criação dele seja ao máximo preservada, ao máximo respeitada, ao máximo cuidada. E o que nós vemos, infelizmente, às vezes é o contrário disso. Infelizmente, o ser humano, ao invés de lutar pela preservação da natureza, pela preservação das demais criaturas, pela preservação da criação, ele toma decisões que afetam negativamente a criação, que contribuem para a eliminação de espécies, que promovem um movimento que cada vez é mais acelerado, de morte das demais criaturas e, direto ou indiretamente, inclusive da própria humanidade ou do próprio ser humano. Por que o ser humano age dessa maneira? É muito complicado responder essa pergunta. Talvez, ao invés de nós ficarmos tentando averiguar as razões da maldade ou as razões da falta de boas escolhas, o melhor que nós tenhamos a fazer é pensar no que está acontecendo e buscar alternativas para superar essa triste realidade. Uma das formas que nós temos para encontrar essas alternativas é pensarmos que, paralelamente ao fato de nós termos pessoas que estão agredindo a natureza, nós temos também pessoas que estão defendendo a natureza. E a defesa delas é fantástica, é esplêndida. Algumas delas, infelizmente, foram martirizadas, ou seja, perderam as suas vidas por defenderem a natureza, por defenderem a vida no planeta. E outras continuam por aí, gritando, gesticulando, esperneando, no intuito de fazer com que as pessoas tomem consciência de que é preciso parar esse processo de degradação do ambiente, esse processo de destruição da natureza. A essas pessoas nós devemos agradecer e também unir nossas forças a elas para que esse movimento de cuidado, de preservação, cada vez seja um movimento mais presente na nossa vida, um movimento bem sucedido na sua proposta. Uma das coisas que nós devemos ajudar a combater, com certeza, é a poluição. A poluição ela é provocada por grandes movimentos, mas também por pequenos gestos. Então a poluição do espaço, a poluição do nosso ambiente, ela pode ser controlada a partir de pequenas coisas, de pequenas decisões bem tomadas. Um lixo no seu devido lugar, o descarte adequado das coisas, a seleção dos materiais,
o reaproveitamento do que pode ser reaproveitado. E isso nos traz, né, logo de imediato, outras reflexões, como, por exemplo, como nós lidamos com os resíduos. Em todos os nossos espaços, né, de convívio social, né, vocês que vivem em condomínios ou vivem em casas, vocês podem organizar, suponho que já esteja organizado isso, mas vocês podem organizar, e não só organizar, mas usar da maneira adequada, não é? Vários espaços onde em cada um deles os resíduos específicos vão sendo distribuídos, a fim de que, se bem separados, eles possam ser reaproveitados no futuro, por processos de reaproveitamento de resíduos, de reciclagem, né? Quanto menor for a quantidade de resíduos que nós produzirmos, menor será a agressão que nós produziremos ou a contribuição que nós daremos para a agressão que a natureza sofre. E dessa forma nós estaremos contribuindo com o projeto de Deus, que no instante em que terminou o processo de criação, olhou para aquilo que tinha criado e a única coisa que Deus disse foi que tudo que ele tinha feito era bom. E realmente, tudo que Deus fez é bom, né? E isso é muito importante que nós nunca venhamos a nos esquecer. Por quê? Porque a bondade da criação, ela só é diminuída ou perdida à medida em que a irresponsabilidade do homem aumenta. E a responsabilidade ou irresponsabilidade do ser humano, ela é uma força que garante a continuidade, a boa existência, a manutenção, ou que fortalece a destruição, né, daquilo que o Papa Francisco sabiamente vem chamando de a casa comum. O que é a casa comum do ser humano, dos demais animais, do restante da natureza? É o planeta Terra, né? E o planeta Terra vem manifestando um cansaço pelas agressões que ele vem sofrendo. Uma das manifestações claras, né, desse desgaste que o planeta vem sofrendo é a mudança do clima. As alterações do clima no planeta produzem já e vão produzir com o passar do tempo, e esse tempo ele não é tão grande assim, distorções, né, na realidade, de tal forma que começará a chover menos onde antes chovia mais, passará a chover mais onde antes chovia menos, as camadas de gelo, né, nos dois polos estão diminuindo, os animais que vivem nesses espaços estão sofrendo, estão desaparecendo, mas a médio e longo prazo isso também vai trazer impactos para o ser humano, porque os lugares que a gente habita hoje, as cidades, né, cidades litorâneas ou não, elas passarão a sofrer os efeitos dessa mudança. E é uma mudança climática que, em grande parte, se deve às ações do ser humano ao longo do tempo, das últimas décadas. Isso é um alerta para todos nós, né? Outro ponto de bastante relevância nessa luta em defesa da natureza, da nossa casa comum, é o respeito ou o desrespeito que nós temos com a água. Hoje, né, dia 22 de março, é o Dia Internacional da Água. Por que há um Dia Internacional para pensar a água? Porque a água ela é um bem escasso no planeta. Nossa, mas Pedro, tem água para todo lado. Tem água para todo lado, vocês têm razão. Mas água potável e de qualidade é um item em escassez no planeta. Há quem diga que logo nós veremos guerras acontecendo em função da falta ou da presença de água. O Brasil é um país privilegiado nesse sentido, porque nós temos muita água potável. Mas o fato de termos muita água, às vezes, gera em nós uma relação com a água irresponsável. Basta a gente andar pela cidade de São Paulo para perceber que os nossos rios estão podres, poluídos. E houve um momento lá no passado em que eles eram limpos. Por esses rios nadavam peixes, por esses rios haviam competições aquáticas de canoagem, por esses rios namorados caminhavam, jovens se divertiam, e hoje nós passamos nas marginais dos nossos rios, não é? E temos que tapar o nosso nariz em função do cheiro, do forte cheiro que eles exalam. O cheiro produzido pela química, pela destruição, pela degradação da área, né? Dos rios, nesse caso, da área ecológica. Essa agressão contínua que o ser humano produz contra a natureza, desrespeitando o sentido original que Deus deu para aquilo que ele criou, o sentido de cuidado, de diversidade, vem gerando
né? Como grande consequência a perda dessa diversidade. Então nós temos muitos animais entrando em um processo de extinção irreversível. Muitas criaturas de todos os ambientes naturais do planeta sofrendo por esses efeitos produzidos pela ação humana e desaparecendo pouco a pouco. O próprio ser humano vem sofrendo. Conforme o tempo vai passando, em algumas cidades, por exemplo, vai ficando impossível respirar em função do alto nível de poluição. E naqueles lugares em que ainda se pode respirar, as doenças respiratórias elas vão sendo agravadas continuamente. E não estou falando de vírus, como é o caso que nós estamos vivendo agora. Estou falando dos impactos que a poluição do ar produz no organismo humano. Então não são apenas os demais animais que estão sofrendo, também o ser humano. E o ser humano, nesse sofrimento produzido pela ação do humano irresponsável frente à nossa casa comum, ele também não consegue equilibrar a sua própria existência dentro dessa casa. Ela é uma existência desequilibrada. E a denúncia mais escandalosa que nós podemos fazer desse desequilíbrio é que há um empeoramento progressivo, né, da qualidade de vida das pessoas nas cidades e nas demais localidades que compõem a nossa sociedade. Cada vez mais a distância entre as pessoas que ainda têm uma certa condição de vida minimamente adequada e aquelas que não têm acesso ao básico vai se convertendo em um abismo maior. De um lado, o número é cada vez menor de pessoas que ainda usufruem dessas realidades que alimentam as nossas necessidades básicas, e do outro lado uma multidão fica desamparada, né? Fica abandonada, fica vivendo de acordo com o que o dia de amanhã reserva para elas. E essa situação de instabilidade, de empeoramento da vida em sociedade, ela revela, né, uma grande desigualdade que, desde as pequenas coisas até as grandes coisas, não deixam de nos dizer que há um problema, né, um problema muito sério que a gente precisa resolver quando o assunto é a criação. Deus, ao criar as coisas, olha para tudo o que criou e diz que tudo o que criou é bom. A relação do ser humano com as demais coisas deve ser uma relação equilibrada, uma relação baseada na bondade, no amor, no cuidado. E conforme o tempo vai passando, nós vamos percebendo que é preciso promover entre os seres humanos um processo de amadurecimento, né? E ao mesmo tempo de conversão, de mudança de postura, de mudança de intenção, de mudança de ação. É bem verdade que não é fácil promover todas essas mudanças, mas se nós não desistirmos e continuarmos insistindo, fazendo pequenos gestos que indicam o respeito que nós temos por nós mesmos, pelas demais pessoas e por toda a natureza, nós estaremos, né, pouco a pouco, passo a passo, dando origem a uma nova realidade, uma realidade mais justa, mais fraterna, onde o princípio da criação de Deus, que era bom, se converterá no fim. Nós caminharemos partindo da bondade de Deus até construirmos um mundo onde a bondade de Deus seja a grande regra, seja a grande lei, onde toda criatura convive em harmonia e não exista mais essas desigualdades, essas discrepâncias, essas agressões à natureza, mas onde o ser humano e as demais criaturas convivam todos em harmonia na casa comum que Deus nos deu. Muito obrigado, gente. Junto com esse vídeo estarei publicando um link para vocês pesquisarem um pouco mais sobre o assunto e algumas indicações do que eu espero que vocês façam e encaminhem pelo Edmodo. Valeu, até a próxima aula.